tarde, pessoal das redes sociais. Pessoal, estamos aqui ao vivo no estúdio, mais uma vez com a Solafit. Inclusive, estamos ao vivo. Pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vindas a todos. E Daniel Lafite também, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Então, Daniel Lafite, vou assim abrir o espaço assim para você comentar assim algo, né? Então vou assim fazer assim uma pergunta assim a Daniel Lafite. Então gostaria assim primeiro, né, você se apresentasse assim, né, diante do público, né, falando assim Solafit, né, se apresentando, falando assim do seu canal, né, como lhe, né, achar, né, nas redes sociais, que você, né, passa assim de endereço assim para as pessoas, no caso de procurar nas redes sociais. O espaço é com você. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer e fazer das minhas palavras suas palavras. Porque assim, YouTube, Instagram, não é? Facebook, tudo. Aí fica à vontade, porque estão todos conectados para nos ver numa palestra, porque ela é edificante, né? Visto que a última palestra que nós tivemos, na última entrevista, foi um sucesso muito bom, que houve muitas informações interessantes. Então, queremos agradecer pela presença de todos e, no caso, muitos fizeram algumas perguntas e tal, e ficaram ligados, né? Nessa situação de acompanhar sempre as entrevistas que nós teremos nesse estúdio, nesse canal. Fique à vontade, pode dar um like, pode fazer formular perguntas e serão respondidas, com certeza. Ok, tá bom. Então, como você já, né, colocou, né, já foi registrado, né, você já, né, registrou já o seu sucesso, assim, em últimas palestras, né, que tivemos aqui no canal. Fazer assim uma pergunta, Solafit, o que é música? É interessante, né, muitas pessoas que lidam com a arte da música, elas sabem definir muito bem isso, mas poderia usar uma definição simples, comum até, né? Música é a arte de combinar os sons e por meio deles expressar os diversos afetos da nossa alma. Então, música é a arte de combinar os sons e por meio desses sons, né? Então, manifestar os diversos afetos da nossa alma. Certo. Ok, porque música, né, às vezes a pessoa fala assim, canta uma música, né? E aí, qualquer música, mas a música, como você colocou, né? Tem que ter, assim, um princípio, meio e fim. Tá ok. Então, essa é uma resposta, né? Que eu creio que muitas pessoas, né, lidam com música, mas não conhecem, assim, o profundo, o que é uma música. Muito bem colocado. Certo? Então, assim, para um novo passo, assim, né? Da nossa entrevista, assim, que, né, uma breve entrevista, né? Eu sei que você tem, né, outras, né, também, tipo assim, outros canais também de procura também para ser entrevistado, né? Eu sei que sua agenda é muito cheia. Então, assim, com uma breve entrevista que nós estamos aqui, eu te pergunto assim também, qual a diferença da guitarra para o violão? Porque a pessoa às vezes sente dificuldade, porque o violão, né, a gente vê o som, né, que ele é um som acústico, né, feito na própria caixa do violão. E a guitarra, se ele não for interligado no aparelho, não vai ter um som. Então, qual é a diferença que existe entre o violão para a guitarra? Isso. Então, houve uma época que algumas moças, até moças, principalmente moças, me procuravam até para querer tocar guitarra, que eu não entendia muito bem, né? Depois eu vim aprender, descobri que a guitarra é um grande instrumento. É um instrumento, como o violão é um instrumento, a guitarra também é um instrumento. Então são diferenciados, né? Então o que é a diferença? A diferença não é muito, é pouca, né? Porque assim, os acordes que se dão na guitarra, no violão se dão na guitarra. As notas, né, do violão também são as notas da guitarra. Então, como você colocou, o violão ele pode ser tocado acústico e elétrico, né? E o que acontece? Já a guitarra não, ela tem que estar na caixa amplificada. Porque, né, se você bater nas cordas da guitarra, você não vai escutar nada. Do violão é diferente. O que acontece? E geralmente se toca guitarra mais com a paleta. Às vezes tem coisas, né, que você pode fazer sem a paleta, mas geralmente você usa a paleta para tocar guitarra. Essa diferença, bem poucas, né? Tem poucas coisas. É verdade,
Mas tira dúvida, né, de pessoas que às vezes, né, quer entender o que é isso, né, tá entrando assim para a música e então a música é sucesso, então ok, né? Então, né, existe sim também, né? Existem notas e acordes, né? Isso são complicadas, complica. Ah, é engraçado, né? Porque realmente a gente saber diferenciar notas de acorde é interessante, né? Mas numa coisa bem simples para a gente entender, o pessoal de casa está nos assistindo e tal, olha, nota, vamos definir de modo bem comum, né? Assim, popular. É uma só. Ó. Você pegou uma corda de violão, bateu a nota. Você pegou um teclado, bateu numa tecla, é uma nota. Mas já um acorde, ele é um conjunto de notas. Então, a partir de 3 notas executadas ao mesmo tempo é o que chamamos de acorde. Então, o acorde é formado de notas, mas a nota não é formada de acordes. A nota é solitária, né? Sozinha. Então, eu junto uma letra com outra letra com outra letra, forma uma palavra. Eu junto uma nota com outra nota, forma um solo, né? Já o acorde, eu dou aquelas notas todas de vez, de uma só vez. Plã, é um acorde. E a nota Pã é uma nota. Bé, nota Mi, percebeu? É por aí. Então, nota é uma só, acorde é um conjunto de notas. Ok. Né? Eu, né, depois dessa entrevista, vou até assim mesmo, né, procurar assim também, né, me interagir mais na música, né, porque só com essa entrevista já estou sendo né, um aprendiz, né, na música, bem. Então, assim, tipo assim, né, tem assim uma pergunta para fazer, que a gente fala assim sobre seu primeiro instrumento, mas a questão que a pessoa, quando ele está assim, né, dedicado à música, né, aquilo ali, não sei o seu tempo, né, mas você vai falar seu tempo, quer dizer, você toca vários instrumentos, mas quando começou, qual foi o primeiro instrumento, né, que você, né, procurou assim a se aperfeiçoar? E depois veio outros, né, tipo assim de instrumentos que você também hoje toca. Mas no seu início, qual foi o primeiro instrumento seu? Eu espero que todos que estão nos assistindo e tal entendam essa resposta. Então o que acontece? Sendo músico, me transformando em músico, meu primeiro instrumento foi saxofone. Eu, no caso, começando a ser tocador, meu instrumento foi violão. Então, quer dizer, pessoal que coisa, né? Porque músico, a gente às vezes entende bem diferente. Músico é uma coisa, ele lê música, ele é mais profundo, aquela coisa. Tocador, né, é diferente, né? Então, você faz aquela ilustração. O tocador é aquele que nada, mas não mergulha. O músico é diferente, ele nada e mergulha. Então ele é mais profundo, se aprofunda bastante na música. Resultado. Então o que acontece? Iniciando como um tocador, meu primeiro instrumento foi violão. Mas como músico foi saxofone. Bem colocado, porque, né? Eu mesmo achava assim que às vezes a pessoa, né, começa assim pelo violão, né? Mas às vezes né, a gente entende que às vezes um vem em um instrumento que a gente não espera, né? Eu imaginava assim que a pessoa vinha primeiro de um violão, mas você colocou sua forma, então, né, para as pessoas verem que realmente, né, existe assim instrumentos diferentes um do outro para a pessoa, né, fazer assim, às vezes faz vários, mas tem um que a pessoa iniciou, certo? Agora tem assim uma coisa assim que às vezes as pessoas acham assim que é um pouco assim, né, quando se fala em relação a aprender, o custo que tem, né, para aprender. A gente vê aí vários tipos de informação de dar aula, né, por valor X. Assim, a pessoa para iniciar assim, existe assim um valor assim de uma matrícula para a pessoa, né, começar a estudar, aquele valor ele vai aumentando ou cada fase o valor ele é igual para todas as fases ou um valor para cada uma fase que ele está estudando, um valor mínimo. Existe um valor máximo, é um valor só para até o final do curso dele, para ele concluir um estudo de música, exclusivamente se for estudar com você, né? Se ele se interessar de procurar para você dar aula a ele. Então você entendeu a minha pergunta? Uma pergunta complexa e profunda. Então o que acontece? Geralmente, em todas as aulas, cursos, existe uma matrícula, né? Como se quando a pessoa faz alguma campanha, alguma coisa assim, né?
Então, que aí isola a matrícula, aquela coisa. Mas geralmente, no caso, que funciona, então a pessoa se matricula e ela, no caso, é um valor irrisório, né, lá, essa Coca-Cola, principalmente depois da pandemia, né, nesse período de pandemia, e com a mensalidade, na mensalidade. Bom, aí as pessoas, no caso, que elas têm condições, ela entra por esse meio, esse projeto aí, né, de matrícula e mensalidade. Quando ela se matricula, ela escolhe os 2 dias da semana, os 2 horários, porque a aula são dadas a cada pessoa 2 vezes na semana. E cada vez leva uma média de 1h30, 2 horas, por aí variando, né? Entendeu? Aí o que acontece? Mas nós estamos no planejamento de um projeto de que algumas pessoas carentes, né? E, ainda mais devido a esse problema que nós estamos passando, elas, no caso, aprenderem através de um projeto que aula para pessoas carentes. Nós estamos com esse projeto. Em breve nós vamos anunciar para as pessoas, né? Assim, no caso, que tem pessoas carentes, que desejam aprender a tocar um instrumento, que elas vão ter essa facilidade de ir na escola Solafit, né? Entrar para tomar aula com Solafit, sem custo, né? Sem custo nenhum, assim, principalmente assim, uma coisa assim que seja relevante, né? Assim, tão alto, não. Pode até dar uma contribuição, se for o caso, então que você puder, né? Mas há um projeto aqui para isso, para aulas para as pessoas carentes, né? Pessoas que precisam, mas não têm condições de manter um curso de música, que também aqui não é caro, mas mesmo assim tem pessoas que mesmo não sendo caro, elas não têm condições. Ok. É assim, um exemplo, mesmo com a pessoa podendo pagar, né? Como a gente falamos aqui de mensalidade, de aulas, quer dizer, é uma pergunta, né, dentro dessa, né, combinação aí, como elas são administradas, né, essas aulas, tipo assim, a pessoa, né, quer pagar para ter, né, sua forma correta de assistir suas aulas, né, de tomar aula, né, estudar música, ele pode pagar. Como são administradas para essas pessoas que dizem assim, eu vou pagar, como são administradas essas aulas? Aí que acontece, né? Nós bem Lafayette, a pessoa quando ela se matricula, ela escolhe os 2 dias da semana, 2 horários. Nós atendemos aqui, no caso, de segunda a domingo, manhã, tarde e noite. Então a pessoa vai escolher esse dia, esse horário, o que é melhor para a pessoa. Então o que acontece? Dificilmente coincide o horário dela com outra pessoa. Dificilmente. Ela tem o horário dela, João tem o seu horário, Manuel tem o horário dele, né? Então, eu chamaria isso de aula individual, né? E se por acaso coincidir o horário de João com o de Manuel, cada um fica em uma sala, separado, entendeu? A atenção é individualizada. Então, passa a ser aula particular, aula, no caso, assim, individual, né? Quando há necessidade, lá adiante, de juntar para executar alguma coisa, né? Executar uma música, um tipo ensaio, tipo treinamento, aí agora cabe a Solafit como, entre aspas, um maestro, aí agora organizar esse pessoal para que desenvolva, mas a aula é praticamente individual. Ok, tá bem. Agora sim, né? Essa aí ficou bem, né? Idêntica, né? A anterior, né? Quer dizer, ficou uma colocação idêntica à anterior, como, né? Ele bem colocou, né? Sobre a administração de uma música, de uma aula. Outra coisa assim, né? Que eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Que é como assim, uma pergunta pessoal, né? Que o que nós estamos falando aqui é sobre, assim, né? Para o nosso público, né? Ele vinha abrir a inteligência, né? A mente mais um pouco, né? Para ele saber o que é música. Eu vou fazer assim, uma pergunta tipo pessoal. Que eu creio assim, que música tem pessoas que às vezes tem o dom, né? Aquele chamado, a gente diz dom, nasceu com dom. Mas para pessoa assim que não tem essa facilidade, né? A idade mínima, né? Para ele assim aprender música, para ele estudar música, existe uma idade mínima? Aí que acontece, olha, é interessante, isso é uma pergunta interessante e muito inteligente, entendeu? Porque a vez estabelece um critério, bom, só pega o estudante, aluno a partir de 7 anos de idade, né? Acompanhado dos pais, aquela coisa, secretária do lar,
né? A dona de casa, a tia, o tio, o que for, o pai, a mãe. Mas o que acontece? Vamos dizer assim, questão de dom, a pessoa, se ela tem um dom, ela não estuda, não pratica, aquele dom vai para onde aquele dom? Né? É complicado. Então, a pessoa que tem um dom, ela estudando, tudo indica que ela desenvolve mais rápido do que a pessoa que não tem muita habilidade ou dom para aquilo, para aquele instrumento. Mas ela vai desenvolver mais lenta, um pouco mais vai desenvolver, né? Vai desenvolver. Então, idade não é questão. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a mãe pode dar ele um brinquedo musical e já começar já treinando, né? Um chocalhozinho e tal, ele já começou na música, né? Quanto no caso receber aulas assim, né? No lugar mais assim, entre aspas, sofisticado, né? Mais elevado, é outra história. Mas começa na música, acho que o bebê já começa até cantando, né? O bebê quando nasce um pouquinho já está cantando, né? Nem anda ainda está cantando, então já está iniciando na música. Porque, então, repetindo, tantos brinquedos que tem aí que dá a criança que é um instrumento musical, né? Um instrumento musical. Então, e a idade máxima? Repare só, se a pessoa está com um estado de saúde, né? Mais ou menos assim, que dá, não precisa ser tão perfeito, que ninguém é perfeito, mas que não atrapalha ele em nada, ele pode tranquilamente estudar, não tem questão de idade, não tem questão de idade. Se tiver alguma deficiência, alguma coisa, se trabalha em cima daquela deficiência, né? Então, com mais paciência, com mais calma, leva um pouco mais de tempo e vai ser ótimo, porque existe o que nós conhecemos como música terapia. Então a pessoa idosa vai aprender a tocar um instrumento e tal, isso é indicado por muitos médicos. Então, música terapia. Então acontece, então, resumindo, idade mínima, não tem estabelecimento para isso, não está estabelecida. Idade máxima não está estabelecida. Eu já dei aula a pessoas deficiente visual, né? Não é nada demais, mas se a pessoa olhar bem, tem uma certa dificuldade ou limitação. Mas você, como profissional, você consegue dar a aula. E foi até aula de teclado a um deficiente visual. E foi dado aula. Então, você trabalha em cima da necessidade. Só vai surtir efeito. A música está aí para todos. Ok, tá ok. Eu continuo assim, insistindo assim, né? Nessa outra pergunta, que o senhor vai ter assim um relato, né? Idêntico a isso que você deu. Porque, um exemplo, a pessoa tem uma dificuldade, né? Ou seja, tem uma dificuldade na aprendizagem, né? No alfabeto. Ele tem uma dificuldade, mas ele insiste, né? Que ele quer aprender, né? Ele fala assim, eu quero aprender, né? Quero aprender a tocar o que ela deve fazer, por exemplo, né? Ela quer aprender o que ela deve fazer. Ela insiste, né? Poxa, eu tenho uma dificuldade, mas eu quero aprender. Porque o senhor, né? Tipo assim, dá um conselho, né? Para essa pessoa. Escola a escola é associada com música, né? Escola. Então, pelo que nós temos, uma pessoa, digamos assim, analfabeta, mas ela quer tocar um instrumento, vai aprender a tocar um instrumento. E a gente aconselha durante essas aulas que também ela aprenda a desenvolver a leitura, né? Vai aprender a ler, com certeza, porque ela começa a tomar gosto por escola. Foi o que impediu ela de não desenvolver, não estudar, né? Em um colégio público, particular, etc. Porque então a gente descobre isso e vai incentivar. E ele, na própria aula de música, ela começa a estudar aquele instrumento e aprender na música, mas também começa a aprender o alfabeto, começa a aprender a ler, que hoje é tão simples, tem vários métodos, várias maneiras de ensinar a pessoa a ler, né? Então, não há dificuldade para isso. Gente, se interessou, faça isso, toca um instrumento, seja qualquer instrumento, todos os instrumentos são valiosos, todos têm seu valor, têm sua qualidade, e acabou, pode ser o que for, né? Que problema, pode ser a gogô, pode ser o que for, seu triângulozinho e tal, vai tocando, não tem problema nenhum. Isso só vai ajudar você na vida como profissional, né, social, e vai dar muita saúde para você. Ok. Bom, então essa aqui, né, é a outra pergunta, que é ao contrário, né, de uma pessoa que tem dificuldade,
Mas eu tenho uma outra pergunta assim, para uma pessoa assim normal, perfeito, né? Uma pessoa perfeita, né? Uma pessoa dentro do parâmetro de uma pessoa que quer aprender música. Que sugestão você daria para uma pessoa interessada? Essa é uma pessoa que ela está em perfeito estado para aprender. Qual é a sugestão que você dá para essa pessoa interessada em aprender música? Então, aí, por exemplo, no caso daqui, né? Solafite, aula de música. A gente procurar Solafite, né? Procurar o local, através do Face, né? WhatsApp, né? O que for Instagram, fazer contato, né? Porque fica mais prático. Marca a hora, vem, bate um papo, toma um cafezinho, né? Aí vê, tira todas as suas dúvidas e aí, se for o caso, é todo momento se matricular. E aí já escolhe seus dias, seus horários. Esse dia pode ser flexíveis. Pode ser dia também, tem pessoas que não tem condição de manter toda terça e toda quinta, não. Tá hora. Não, pode ser dia variado. Toma a primeira aula e após cada aula marca a próxima. Na música, uma das palavras também que nós podemos usar, usei da outra vez, sensibilidade, mas no caso do aprendizado aí também podemos usar a palavra flexibilidade. Quem não falar em flexibilidade hoje, não está com a verdade. É verdade, é isso aí. Tá ok. Bom, nós temos aqui, né, no nosso texto aqui, tem um espaço assim branco que eu vou preencher. Um exemplo assim, até confunde, né? Esse nome, ou seja, um sobrenome Solafite. Solafite é um nome tipo assim, um nome artístico ou é um sobrenome que as pessoas confundem? Solafite, então acho que solar vem, né, da música, vem do violão, vem de uma aprendizagem. Então esse espaço que nós temos aqui, que nós estamos preenchendo, ele vem, né, dessa palavra, né, Solafite, que tem assim, Solafite, ele é um nome tipo assim de sobrenome de um nome que é Daniel, ou é um nome artístico que a gente confunde, que vem solar, aí fit. Então esse espaço que eu quero preencher, você define assim, de que forma assim, né, esse nome Solafite em relação à música, tem a ver Solafite com música, ou isso é engano que as pessoas se confundem? Você explica para nós, as pessoas, né? Então assim as pessoas, quer dizer, ficar preocupado, então já saber diretamente de Solafite, que é Solafite. Meu caro repórter, é uma pergunta bem também interessante, porque você vai buscar as coisas lá no fundo, né? As perguntas que realmente aqui não tem nada ensaiado, nada de treino aqui, e as perguntas elas vêm assim de, como diz, supetão, né? E a gente realmente tem que esclarecer para o povo. Olha, interessante, por exemplo, nós estamos lidando com arte, Então, por exemplo, meu nome é Daniel Lafite. Desse Lafite foi que surgiu o Solafite. Visto o que acontece? Lafite, Lá é uma nota musical. Nota Lá. Então foi acrescentado na frente o Sol, a nota Sol. Aí ficou Solafite, certo? Aí vem o Fit. Não, aí ficou funcionando como duas notas fictícias. Aí formou o lindo nome, né? Que é conhecido já, bem nessa região, Solafite, né? Não de fazendo assim, de nada, nem querendo se vangloriar, nada disso. Mas várias pessoas elogiaram, né, a criação desse nome, bem bolado, né? Bem planejado, porque se a gente lida com música, notas musicais, então, pegamos do sobrenome Solafite, fizemos Solafite. Bom, resumindo, Solafite resolve seu problema musical. Solafite ele ensina música, entendeu? Com Solafite você aprende. Isso é o que a gente escuta de pessoas. É porque pessoas que não têm conhecimento de perto assim, não sabem dessas histórias. Mas pessoas, vá lá em Solafite que você aprende. Vá lá em Solafite que esse problema será resolvido. Então o que acontece? Daí, então, de Lafite, que é o sobrenome, né, do músico, né, aí foi que surgiu
Solafite. Ok, bem desenvolvido, né? Porque está esclarecido aí, né? A dúvida, né? Que também eu estava na dúvida também. Sabem que Solafite era uma coisa relacionada à outra, mas tem um pouco a ver de sim, um pouco a ver de não. E assim, para nós estarmos assim, encerrando, né? Mas dizer assim, né? Passar assim para Daniel Lafitte fazer assim, né? Tipo assim, definir, né? Ele que vai dizer o tempo, né? Como ele definir, ou seja, né? Ele vai falar quase o que ele falou agora, mas eu creio que ele deve ter outras respostas para essa pergunta, né? Como eu definia, né? Solafite, quem é Solafite? É idêntico ao que ele acabou de dizer. É uma pergunta que eu estou fazendo agora, mas eu creio que vai ter alguma resposta, né? Diferenciada. Você define assim, né? Em resumo, né? Para que o senhor, né? Isso. Entendi, meu caro. Aí o que acontece para você do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, e praticamente do YouTube. Então o que acontece? Em outras perguntas, em outras palavras melhor, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Solafite. Quem é Solafite? Quem sou eu? Bom, uma pessoa simples, né? Que gosta das pessoas, trabalha com amor, né? Amor. Eu boto o coração naquilo que eu faço. Então, principalmente nas aulas de música é o tema aqui, né? E fora outras coisas não precisa a gente colocar. Então, Solafite é aquela pessoa simples, calma, algumas qualidades, né? Que as pessoas comentam, né? Paciente, né? Um bom ouvinte, conselheiro, né? É um amigo, né? Então acontece, você não tem um professor, você tem um amigo que vai estar junto com vocês. Então, Solafite é essa pessoa, simples como você vê. Então é tão simples que talvez você não conhece muito bem, ou não ouviu falar ainda nele, né? É tão simples assim, mas quem sabe, não é que algum depois vai começar a ouvir muito no Solafite, por acaso, né? E que deixou de ser simples, não. É aquela pessoa que, por exemplo, aí vem a pessoa assim, poxa, eu queria estudar música, mas poxa, ela tá pegando, dinheiro não fala alto aqui. Dinheiro não fala alto aqui, entendeu? E não fala mesmo. O que fala alto aqui é de ensinar a arte, a pessoa aprender arte, que isso quer dar uma alegria enorme, né? E a pessoa executando e tal, e a gente associa até com um passarinho cantando. Então, Solafite é essa pessoa, entre aspas, um poeta local, né? Entendeu? Um amigo, simples como muitos de vocês são. Só, um abraço. Ok, tá bom. Então, aqui, né, encerrando aqui essa entrevista, né, breve, né, nossos, né, colegas e amigos do YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, né, vai ter mais informação, né, busque essas informações, né, no canal de Solafite, que você, né, vai ver mais falando sobre ele. Deixa seu comentário, né, não esqueça, né, quando você estiver passando pelas redes sociais, que você vê Solafite, pare, né, para ouvir alguma mensagem, né, ouvir assim, né, uma música. Então, ok, muito obrigado, né, até a próxima. Tchau.